Bom, olha que pauta bacana, nós estamos aqui no sofá com o doutor Caio Brusaca, médico geneticista, que vai falar hoje com a gente sobre a genética das perdas gestacionais. Boa tarde, doutor Caio. Boa tarde, Renata. É uma honra estar aqui com você, aqui no programa Sempre Mais, da Rede Mais Família, para a gente conversar sobre um tema tão importante que é as perdas gestacionais. Doutor, é um prazer também te receber e você vai deixar bem esclarecido tudo sobre a perda gestacional. E já quero te perguntar, o que vem a ser a perda gestacional, doutor? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a perda gestacional é aquela perda que ocorre antes de 20 semanas ou com menos de 500 gramas no feto. Ou seja, é quando a gravidez ela é interrompida precocemente, sem nenhuma intervenção, não é provocado, é uma situação que realmente é espontânea. Isso é o conceito de acordo com a Organização Mundial da Saúde de perda gestacional. E, doutor, o que aconteceu que ela perdeu esse bebê aos 8 meses? Vamos lá. Quando a gente fala em 20 semanas, é até 5 meses, tá? E, normalmente, essas perdas gestacionais a gente sempre divide em precoces e tardias. Precoces até 12 semanas, tardias até 20 semanas. Essas perdas gestacionais muito precoces, via de regra, elas são derivadas de alterações do cariótipo do bebê. Cariótipo é como a gente fala no nosso material genético. Nosso material genético ele é formado por cromossomos, que a gente tem um total de 46, XY para homens e XX para mulheres. O que acontece é que esse embrião, por algum motivo, via de regra aleatório ou derivado de algum dos pais, ele tem uma contagem diferente de 46. E quando a gente acontece isso, uma contagem diferente de 46, a gente tem uma perda gestacional precoce. A principal causa é a alteração genética. Mas existem outras, por exemplo, as trombofilias, quando a mulher tem uma predisposição a ter uma trombose, problema de tireoide, ou às vezes até mesmo um problema anatômico do útero de uma mulher. O útero, ele tem uma conformação ideal. E ocorrem algumas alterações que nós chamamos de alterações millerianas, como o útero de Delfo, útero bicorno, ou até mesmo a incompetência istimocervical, que é quando o colo do útero ele abre antes do tempo, que faz com que o bebê ele venha a falecer precocemente. Uau! E qual que seria a frequência, doutor, das perdas gestacionais? Vamos lá, infelizmente, a perda gestacional é muito mais frequente do que a gente gostaria que fosse. Quando a gente fala sobre frequência, a gente diz que 1 a cada 4 casais vai ter uma perda gestacional, em torno de 25%. Sério, doutor? É muito mais 1 a 4 casais? Isso, ter uma perda gestacional. Só que ter 3 perdas gestacionais, que é o que a gente chama de perda gestacional de repetição, é em torno de 1% dos casais. Então não é constante na vida de um casal? Não é constante. Sim. A gente sempre diz, a perda gestacional, ela nunca é normal. Ela tem que ter uma causa. Não é simplesmente porque aconteceu. Não, tem que ter um motivo. E mais do que ter um motivo, uma coisa é ser normal, outra coisa é ser esperada. Quando eu digo esperada, porque infelizmente 1/4 desses casais vai haver a perda gestacional. Uau! E qual seria a precaução que todo casal deve ter para que não venha sofrer essas perdas gestacionais? Antes de tudo, aí vou voltar da importância do médico geneticista na atuação de atendimento de casais, fazer a investigação correta. A partir do momento que a gente faz a investigação correta, se aquele casal tiver algum problema, a gente consegue intervir antes. A intervenção do médico geneticista, ela é de uma forma muito ampla, que ela começa com exames pré-concepção, ou seja, exames antes da gestação, exames genéticos como o cariótipo, como até mesmo os painéis genéticos hoje que existem de compatibilidade de casais, para poder, somado com a investigação geral de trombofilia, de tireoide, para a gente poder, com o diagnóstico correto, dar a conduta correta, o manejo correto. E quando que eu devo procurar um médico geneticista, doutor? Vamos lá, a genética médica como especialidade, ela é muito recente, ela tem menos de 30 anos. E hoje, basicamente atua em 3 grandes áreas. A primeira é a parte de doenças raras, ou seja, pesquisa de síndromes genéticas, de autismo, de deficiência intelectual, síndrome de modo geral, então, síndrome de Down, Edwards, Patal e várias outras síndromes. Isso a gente chama do estudo das doenças raras, ou dismorfologia, o termo correto. Tem uma segunda área, que é a área da oncogenética, que é o estudo
do câncer hereditário. Sabe aquelas famílias que tem muitos casos de câncer, que a gente fica com medo de vai ter câncer ou não, e volta sempre na história da Angelina Jolie, que um teste genético, que foi a pesquisa do BRCA1 e BRCA2, onde a gente, com aquele teste, a gente consegue predizer se a pessoa tem risco aumentado ou não de ter câncer de mama, por exemplo. Lembrar que a gente está no Outubro Rosa, é muito importante conversar um pouco sobre isso. Sim, com certeza. E o teste genético para câncer, ele tem que ser solicitado por um médico geneticista. A gente realiza o que chama de aconselhamento genético, que é a consulta do médico geneticista. E a terceira área, que é o que a gente está conversando hoje, é o que eu chamo de genética de casais. Aconselhamento genético voltado para gestação ou pré-concepção, onde o casal ainda não tem o seu filho, ou teve perdas gestacionais, ou está com dificuldade de engravidar e quer orientações e condutas para ter, entre aspas, um filho perfeito, para não ter um filho com problema. A gente consegue hoje, com o manejo e principalmente com testes genéticos e a medicina de precisão, poder minimizar esses riscos e dar continuidade e garantir para aquele casal o menor risco de ter um filho com problema. Isso. E falando nisso, você está abordando agora sobre filho com problema, tem casais que estão nos assistindo agora, que o número é muito grande de casais, tanto de casais quanto de mulheres que estão nos assistindo. Aconteceu fatos de casos desse casal ter o acompanhamento direitinho todos os meses, mas só que no dia até então, nós sabemos que a tecnologia hoje em dia está muito avançada, né? E olhando lá direitinho a genética, tudo perfeito, e viu que pela medicina estava tudo ok. Mas no dia do parto, quando viu a criança nasceu com problema, o que vinha dizer para uma mãe que está nos assistindo agora a respeito disso, doutor? Antes de tudo, Renato, a gente tem que lembrar o seguinte: o que hoje a gente faz de pré-natal? O pré-natal hoje são várias consultas com obstetra e basicamente se faz ultrassom. Sim. Existem alguns exames de sangue, glicemia, tireoide e alguns sorologias, HIV, sífilis, hepatite, que isso é feito rotineiramente. Ok. Só que eu gosto sempre de falar, quem vê cara não vê coração, quem vê ultrassom não vê a genética. Existem, por exemplo, muitas crianças com síndrome de Down que elas não têm problema cardíaco. Sim. E como elas não têm problema cardíaco, elas não vão ter, por exemplo, a translucência nucal aumentada, que é essa região aqui da nuca, que é um marcador para síndrome de Down. Ela não tem uma cardiopatia, que é problema cardíaco. Ela não tem, por exemplo, nenhum dos marcadores que sugeririam um teste genético na gravidez. Aí, por isso que passa muitos casos. Existe hoje, por exemplo, o teste genético pré-natal não invasivo, que a gente chama de NIPT, que a gente, com sangue materno, a gente consegue extrair o DNA fetal e eu faço um teste genético ali para procurar síndrome de Down, síndrome de Edson, síndrome fatal, para tentar prevenir precocemente e não ter que fazer uma amniocentese. A amniocentese é um tipo de exame que a gente coloca uma agulha dentro da barriga da mãe e tira o líquido amniótico e faz o teste genético com esse material. O líquido amniótico é proveniente do feto. E por isso nós conseguimos usar, fazer de fato uma pesquisa no feto, porque só a ultrassom ela tem como grande limitação ser só um exame de imagem. E ele é muito operador dependente. Então, se eu não tiver com médico fetal, que tem um olhar mais apurado para malformação congênita, ou seja, os problemas no bebê, muitos bebês vão passar. Entendi. Mas tem um mês, um exemplo, em que mês mais ou menos, se é no quarto mês, se é no quinto mês, ou até mesmo no sexto, a mãe já consegue ter um discernimento, uma noção de que o bebê vai ter algum problema ao nascer? Vamos lá, tem 3 ultrassons que são muito importantes. Ok. A primeira ultrassom é que chama de primeiro morfológico, que é feito mais ou menos com 3 meses, com 12 semanas. 3 meses. Mais ou menos 12 semanas, 3 meses. Onde a gente vai avaliar basicamente a questão da translucência nucal, que é importantíssimo, um medidor assim, importantíssimo para a gente ver problema no bebê. Esse é o primeiro morfológico. Se passa o primeiro morfológico, a gente vai para o segundo morfológico, que a gente vai ver realmente todos os órgãos do feto. E esses órgãos a gente vai avaliar, claro, ainda de uma forma um pouco superficial, porque a gente não vai fazer um ecocardiograma fetal. A gente vai avaliar um pouco o coração, um pouco o sistema nervoso central, um pouco os membros, os dedinhos, os pezinhos, para ver se tem todos os dedos.
A morfologia, de um modo geral, é o grande ultrassom morfológico, que é o feito por volta de 20 semanas, em torno de 5 meses, mais ou menos. E por volta de 6, 7 meses a gente tem um outro exame que não é tão comum de ser feito, que é o ecocardiograma fetal. O ecocardiograma fetal, ele tem uma característica que é ver o coração do bebê. Muitas mães, por exemplo, quando eu atendo mães que tiveram filhos com cardiopatia, problema cardíaco, só descobriu pós-nascimento, elas falavam isso. Ninguém me pediu ecocardiograma fetal. E é um exame que é importantíssimo para quem está grávida. São exames de ultrassom que são um pouco mais dirigidos, que é feito normalmente em um lugar mais especializado. E principalmente, além de ser mais especializado, não é qualquer lugar que se encontra, né? Sim. E sabe por que eu faço essa pergunta, doutor? Eu tenho um sobrinho que meu irmão, juntamente com a sua esposa, todos os meses, né, um hospital particular, pagando um plano de saúde direitinho, né, estava fazendo avaliações, fazendo todo o procedimento, os exames, tudo direitinho. Quando o meu sobrinho nasceu, essa parte aqui da orelha dele nasceu fechadinho assim, ó. Você consegue chegar daí? Sim. Assim, ó, nasceu assim, fechado. E foi um baque, porque foi o único sobrinho de todos os membros da minha família inteira. Nunca nasceu, a gente não tem assim quadro de membros da família que teve algum problema, nada nenhum. Foi o único sobrinho que ele nasceu com essa parte aqui da orelha, aqui fechadinho. E teve o tratamento, fez a cirurgia, graças a Deus conseguiu fazer o deslocamento e soltou e está normalzinho hoje. Mas o meu sobrinho, ele ouve normal, perfeito. Então, no início, para minha cunhada, foi um baque muito grande, porque até então, como ela fez o procedimento, tudo direitinho, em momento nenhum dos 9 meses da gestação, nos exames, estaria dando algum laudo que o meu sobrinho iria nascer com uma imperfeição genética, entendeu? Entendi, mas, Renata, a gente tem que ver, por exemplo, alterações de pavilhão auricular, que foi o que aconteceu, é importantíssimo que seu sobrinho passasse com uma geneticista. Por quê? E, antes de tudo, eu tenho que saber se essa malformação ela é isolada, ou seja, só o problema auricular, porque, via de regra, problemas auriculares têm relação com problemas renais. Não sei se você sabia disso. Não. Porque o folheto embrionário que forma a orelha é o mesmo que forma o rim. Então, toda criança que nasce com qualquer problema de pavilhão auricular, eu preciso olhar o rim. Às vezes tem um rim em ferradura, às vezes tem rim único, às vezes tem agenesia ou hipoplasia de rim. E isso você não vai ver, só vai ver com um exame de imagem. E mais do que isso, existem síndromes genéticas, por exemplo, a mais comum de todas que mexem com o pavilhão auricular chama-se síndrome de Goldenhar. Síndrome de Goldenhar, ela dá qualquer problema no que a gente chama de arcos branquiais. A orelha, quando ela se forma aqui no feto e ela vai subindo até achar sua posição original. Quando nós temos um pavilhão auricular mal formado ou onde acontece algum problema nesse trajeto, nesse trajeto dessa região, essa criança pode ter essa síndrome de Goldenhar e nem saber. Uau! Então, por isso que eu mostro... Então, no caso, a pessoa só saberia depois de nascido? Sim, esse tipo de alteração só sabe depois de nascido. Entendi. A menos que, claro, identificassem um problema renal intraútero, aí depois que iam descobrir o problema auricular. É muito improvável que esse problema específico seja observado, porque ele é muito sutil, vamos dizer assim. Quando a gente fala em desmorfologia, o estudo das variações da normalidade humana, que é o que difere eu de você, Renato, por exemplo, o nariz, a sobrancelha, o filtro, que é essa região aqui, o lábio superior, o lábio inferior, formação de orelha. O médico geneticista ele é treinado para olhar esses pequenos detalhes. Detalhezinho, né? Que quando a gente olha qualquer pessoa na rua, eu consigo descrever o rosto daquela pessoa. Esse é o olhar do geneticista. E quando a gente olha apenas um tragus, que é o nome dessa região que veio fechada, esse tragus ele poderia ser menor, hipoplásico ou até ausente. E aí, além disso, eu teria que observar toda essa região, como eu falei, dos arcos branquiais para excluir ou incluir essa condição. Vale ressaltar que existem casos de síndrome de Goldenhar que não dá problema de atraso de desenvolvimento, nem deficiência intelectual, nem autismo. Mas existem alguns que podem causar. Pode causar, né? E por isso eu preciso desse diagnóstico precoce.
Uau, profundo aí. E eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho sobre a história do bebê arco-íris, doutor. Vamos lá, bebê arco-íris. A gente tem que lembrar que outubro ele é o mês internacional de conscientização da perda gestacional, neonatal e luto infantil. Apesar de ser muito menos forte como o Outubro Rosa, esse movimento ele ocorre há 20 anos e principalmente ele teve como fundo o Reino Unido. E o que acontece? A mulher que tem a perda, ela tem um processo de luto muito intenso. Muito intenso. E o bebê arco-íris é uma alegoria que foi criada para tentar facilitar a ressignificação do luto dessa mulher. O que a gente diz? A perda gestacional é como se fosse a tempestade. Essa tempestade, ela ocorre de forma muito intensa na vida daquela mulher. E depois da tempestade nós temos o arco-íris. Ou seja, aquela mãe perde 1, 2, 3 ou mais bebês, que normalmente nos grupos de apoio de mulheres que têm perda, às vezes se referem como bebês anjo, ou até mesmo bebês estrelas que faleceram, independente de idade gestacional, porque a gente não mede dor por idade gestacional. Pode ter 8 semanas ou estar no seu braço, a dor vai ser tão intensa quanto. Varia de pessoa para pessoa. Não dá para dizer, foi no comecinho. Não existe essa história de ser no comecinho. E depois da tempestade nós temos o arco-íris. E esse bebê, ele vem depois da tempestade. Essa, como eu falei, é uma alegoria que é muito, muito forte nos grupos de apoio e nas ONGs voltadas para perdas gestacionais. Nesses 15 primeiros dias desse mês de outubro, o que eu fiz nas redes sociais? Eu postei o movimento Onda de Luz, que é um movimento onde a gente pede para acender uma vela com uma lembrança daquele bebê que partiu, às vezes uma certidão de nascimento, um brinquedo, uma naninha, ou até mesmo, sei lá, uma roupinha que lembrasse aquele bebê que partiu, acender uma vela e postar nas redes sociais. Sério? Sim, aconteceu no sábado. Que legal! E mais do que isso, em alguns lugares onde os grupos são um pouco mais fortes, conseguiram até iluminar pontos da cidade nas cores azul e rosa, lembrando azul do menina, rosa, menina. Que também é uma outra forma de relembrar esses bebês que partiram. Que legal, doutor. Ou seja, por mais que não é tão falado quanto o Outubro Rosa, esse movimento de perda gestacional, ele vem ganhando cada vez mais força. E o apoio internacional, por exemplo, lá do Reino Unido, onde as ONGs aqui no Brasil, os grupos de apoio, que eu entrei em contato com várias apoiadoras, para a gente poder fazer um movimento livre, gratuito e tão simples, mas leva uma mensagem tão forte para tantas outras mulheres, porque infelizmente ainda hoje esse luto não é um luto respeitado pela sociedade. Essas mulheres que têm perdas gestacionais, como o bebê não está lá, ou seja, você não chegou a nem conviver com a criança, a sociedade acaba excluindo essas mulheres. Nossa. E menosprezando essa dor. E eu sempre reforço essa importância desse momento de conscientização, porque perda gestacional, infelizmente, como eu falei, é muito frequente. E a partir do momento que uma mulher tem uma perda e ela conta para outra, aí descobre que a amiga, a vizinha, a prima, a mãe, a tia, muitas mulheres passaram por esse mesmo problema e hoje talvez têm seus bebês, já têm suas vidas, conseguiram ressignificar. São realizadas. E são realizadas. Verdade. É muito interessante. Essa é a história do bebê arco-íris. Muito bom. E doutor, todo casal que pretende engravidar, eles precisam passar por uma genética médica? Assim, como especialidade, eu sempre recomendo. Por quê? Porque, assim, o ginecologista e o obstetra são os médicos que vão acompanhar, normalmente a ginecologista a mulher não grávida e o obstetra a mulher grávida. Só que eles vão fazer a parte ginecológica, como eu falei, a parte anatômica, sorologias, mas eles não vão fazer muita investigação a fundo da parte genética. A gente tem os testes genéticos, nós temos medicina de precisão para lhe garantir. O nosso objetivo é da gravidez com garantias. Todo casal poderia realizar o aconselhamento genético para melhorar e otimizar essas gravidezes. E, doutor, como que é o acesso hoje a esta especialidade? Para quem está nos assistindo agora, quer saber, poxa, como que é, doutor Caio, o acesso? Aonde que eu devo acessar? Como que eu devo procurar? Aonde que eu devo agir? Começar, né? Vamos lá. O aconselhamento genético, a consulta do médico geneticista, hoje, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, ele pode ser feito de duas formas. Sim.
presencial e usando recursos de telemedicina. Hoje, no Brasil, nós temos em torno um pouco mais de 300 profissionais médicos geneticistas, ou seja, capacitados com a especialidade genética médica. Isso pelo Brasil? No Brasil inteiro, não é São Paulo, é no Brasil. Uau. E mais do que isso, a maioria estão concentrados realmente nos grandes centros. Com a telemedicina, nós conseguimos ampliar esse acesso, chegando em múltiplas cidades que não têm acesso a essa especialidade. E mais do que isso, às vezes até atendimento a brasileiro no exterior. Sério, doutor? Sim, porque olha, hoje, com a telemedicina, eu, Caio, particularmente, atendo todos os 5 continentes. Por quê? Porque existem muitos brasileiros no exterior que eles preferem passar com um médico brasileiro do que passar com um médico local, sei lá, na Alemanha ou na Inglaterra. E mais do que isso, quando a gente fala em acesso, existe no serviço público esse tipo de atendimento, mas é muito mais difícil conseguir por N entraves que nós temos no Sistema Único de Saúde, regulação. Até você chegar no especialista passou anos. Esse é o grande problema. Verdade. E, como eu falei, o acesso a essa especialidade aumentou muito, principalmente tanto na telemedicina quanto a atuação dos médicos. Por exemplo, eu, Caio, atendo em São Paulo, presencial, e em São Luís do Maranhão, presencial. Eu vou atender lá. Ponte aérea. Faço minha ponte aérea. E mais telemedicina. Tem outros colegas que fazem Rio e Mato Grosso. Rio, São Paulo. Em São Paulo, ou até mesmo Minas Gerais e Brasília. E isso a gente já consegue realmente aumentar a capilaridade dessa especialidade. Legal. Mas, claro, ainda é uma especialidade que tem poucos profissionais. Não é uma especialidade... Se a gente pensar, é a especialidade que menos tem médico no país. A segunda especialidade que menos tem médico no Brasil tem o dobro. Uau. Acho que, se não me engano, é cirurgia de mão, que tem 700. Uau. 700 profissionais. Oh. Mas como uma especialidade que mexe muito com tecnologia, com exame de ultíssima geração. Última geração. Nós fazemos uso de medicina de precisão, sequenciamento gênico. A gente consegue, hoje, até mesmo sequenciar um genoma completo de um indivíduo. E pegar essas informações, extrair e dar informação médica de qualidade para a pessoa. Isso é fascinante. Bom, já estou vendendo agora nesse exato momento, peixe do meu amigo, Dr. Fábio, Dr. Caio, aqui dando todas essas dicas sobre a genética, sobre o geneticista. Doutor Caio, muito obrigado. Sem palavras para poder te agradecer com todas essas informações. Já tirou até a minha dúvida que a minha família tinha concernente o meu sobrinho. Já acabou de explicar. E muito obrigado. Quero que você deixe aí seu último recado pro pessoal. Assim, Renato, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na Rede Mais Família, no programa Sempre Mais. Sempre falo, o aconselhamento genético, ele salva vidas. O que é salvar vidas? Salva a vida do seu bebê, salva a vida do seu filho que está com uma síndrome genética, com algum problema lá na UTI, salva vidas mulheres que têm risco para ter câncer. E principalmente, nunca se esqueça, o médico geneticista, ele é o médico que vai lhe auxiliar em todas as fases da sua vida, desde o momento pré-concepção até quando seu filho nascer e até quando tiver a maioridade do seu filho, quando ele for adulto e idoso. Realmente é o médico da sua família e que você realmente precisaria passar. É isso aí. Doutor Caio, deixe, por favor, seus contatos, Instagram, fique à vontade. Vamos lá. Meu site é www.brusaca.com. Meu Instagram é dr.caiobrusaca. Também tem meu canal no YouTube, que também é Dr. Caio Brusaca. Nós temos conteúdo de qualidade, com alto teor científico, sempre revisado, sempre com a última novidade que nós temos da medicina. Por quê? Porque, da mesma forma que o aconselhamento genético salva vidas, ter a informação correta na hora certa faz toda a diferença. Beleza, obrigado, doutor Caio. Muito obrigado, foi um prazer, Renato. O prazer é todo meu. E aguardo os próximos convites. Com certeza, sem dúvida disso.